os elementos constantes dos autos. Durante a integridade criminosa, conforme analisou o magistrado de origem, decisão de folhas 13 e 15, o paciente teria dado apoio logístico aos executores, sendo responsável pelo armamento utilizado, o que evidencia seu envolvimento direto no delito e reforça pela sua periculosidade. Os indícios de autoria delitiva foram os comícios delitos. Extraem-se dos elementos escolhidos no curso da investigação e devidamente acostados no inquérito policial de número 322-58323, que revela minucioso trabalho investigativo da Polícia Civil, com utilização de técnicas científicas e recursos tecnológicos para elucidar o crime, além da análise de outros depoimentos em crimes correlatos ocorridos em Maranguape, que apontam a atuação articulada dos envolvidos. Os relatórios investigativos das folhas dos autos evidenciam indícios robustos de autoria e materialidade do paciente, corroborados pelas declarações de Douglas e Júlio César, Gordinho, participantes do crime. Este último interrogado no inquérito policial de número 204-475-3, ocasião em que confirmou a narrativa de Douglas, indicando os mesmos indivíduos como autores do crime, dentre eles o paciente. Douglas Geraldo de Araújo, indignado, narrou com a riqueza de detalhes toda a trama criminosa, esclarecendo ainda a rota pela qual ele e seus comparsas conseguiram acesso ao território de seus afetos. Sem para a vida de José Derek Medeiros. Por sua vez, o perículo libertar-se do paciente restou evidenciado pela periculosidade do paciente e risco concreto de reiteração delitiva, posto que o paciente responde a outras ações penais, conforme certidão do sistema Cancún, autos número 0052-1930-2021, 806-0293, 005-076-09-2028-06-017, ambos por tráfico de drogas, sendo aplicado, no caso, a súmula 52 do STJ, no qual eu faço referência. Nesse sentido, ainda comprovada a materialidade do delito e dos indícios de autoria, o acusado apresenta periculosidade, considerando o modo operandi da conduta criminosa, o fato de que possivelmente integra a organização criminosa GDM. Faço um resumo do estado atual do processo. Atualmente, o processo que tramita Paulo Henrique Gonçalves da Silva, juiz da Comarca Criminal de Maranguape, data da prisão 24 de maio de 24, paciente preso, tipo penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, Código Penal e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.650, fase atual do processo, na iminência da sentença de seu base, logicamente, memoriais de apreciação e relacionei essa questão dos processos que existem nos antecedentes, vai funcionar com essas puramente antecedentes. O doutor Levi menciona, de certa forma, eu concordo de parte com certas fragilidades do decreto institucional, quando poderia ter sido mais enfático, mais específico, mais delineado, mais próprio nas suas fundamentações. Mas, embora não tenha visto isso de forma muito reluzente, não se afastam as condições necessárias para ter preso na missão da externadoria, uma vez pelo tipo de crime perpetrado, no qual encontra-se o réu processado, sob o tipo penal de homicídio qualificado por forças qualificadas e sob a égide de organização criminosa, e sobre as circunstâncias que foram apontadas na denúncia e como foram gravadas a chance. E ainda do qual, além do mesmo possuir tais antecedentes, o processo está já em grau de avançado estágio, com instrução encerrada,
aguardando-se, inclusive, uma resposta acerca da fase atual. Ainda se ressaltando que são 7 acusados. Eu entendo que ao bem social e bem como analisando as questões subjetivas devidas ao feito, entendo em voltarmos pelo conhecimento do presidente do IHC, entretanto, para denegar a presente ordem, presidente. Mantendo a prisão do tempo. Relator, examinando aqui até no seu voto tem a descrição da decisão do juiz com relação ao pedido de relaxamento da prisão preventiva. Ele se refere essa decisão e verifique que os fundamentos para a decretação da prisão preventiva permanecem os mesmos. Não havendo nenhuma mudança prática até a presente data. Até destacou, por fim, que a impossibilidade de substituição da prisão pelas demais medidas cautelares. Mas eu estive olhando, não existe nos autos a decisão de prisão preventiva, porque se ele se refere a essa decisão deveria constar. Não, até mesmo o seu voto, porque a partir disso, o seu voto faz referência a essa decisão, mas não usamos essa decisão. Então, o próprio processo, ele está em segredo de justiça, então fica impossível para que a gente, aqui nesse espaço de tempo, consiga ver que decisão foi essa, como foi que ele fez, que ele proferiu a decisão inicial, a qual ele se refere na outra. E realmente o juiz, quando ele vai, vamos dizer assim, proferir uma decisão no relaxamento de prisão, ele pode se referir aos fundamentos da decisão da prisão. Mas, para a gente ver uma vez só, precisa ter as duas decisões para que a gente veja que uma se refere à outra. Não tem. Então, por isso fica assim, inviável da minha parte de votar nesse processo, porque não tem, eu não sei o que foi exatamente que ele encontrou para decretar a prisão preventiva. O mais perigoso, vamos dizer assim, a ação do paciente e o crime que ele está respondendo supostamente. Então, eu vou pedir vista. Eu vou pedir vista desses anos e o funcionamento vai ficar adiado para vocês. Eu vou passar a cena depois para vocês terem noção. O gabinete, ele vê essa coisa. Mas, de qualquer maneira, se eu quiser passar... facilita, às vezes demora, né? Só gente... Então, vai ser um julgamento está adiado. E a todos pelo trabalho. Evidente, para não acontecer um incidente aqui no sistema, que é a primeira parte da nossa sessão, não foi gravada, não é isso?
eu vou ter que fazer uma ratificação de todos os termos que foram feitos até agora, desde a aprovação da ata, a ata da sessão ordinária, da 24ª sessão ordinária de 15 de julho de 2020, foi aprovada. Foram julgados também os pedidos de vista. Pedido de vista. O habeas corpus número 062-6018-93.2025. E o áudio está perfeito. O habeas corpus 062-68-670.2025. Tá fora. O habeas corpus Quando o áudio tá ruim, ele fica assim, ó, zerado. 062-59. Mas aqui é ela falando. O áudio tá perfeito. Aí se a pessoa não está escutando, muitas das vezes é onde ela O habeas corpus está. número 062-63-2025. Também adiado o pedido de vista da apelação número 027 de 280/2024. A apelação 0001745 de 75/2019. A apelação 010 de 35 de 2018. Essa apelação 0051837, visto 11. Acabou assistindo só, né? Foi. Presencial? Presencial. Presencial. Foi apresentado voto 20. Novamente, declaro julgados todos os processos que não tenham divergência e ou pedido de preferência com sustentação oral, cujos votos provisórios dos eminentes relatores regularmente disponibilizados, efetivamente votados por unanimidade pela respectiva ainda foi, também foi votado agora o nosso primeiro presencial. Então, está adiado habeas corpus número 062-6509-903.2020. A natureza está no início da outra. E votação com habeas corpus 062-60-20-66. Esse foi que nós pedimos vista. Processo. É apresentado o voto, a explicação oral pelo doutor Lévio Gomes da Silva e pela doutora Ana Cristina. É apresentado o voto pelo eminente relator, doutor Cid Peixoto Amaral. Eu pedi vista tanto processo adiante. Seguindo gravando. Fez o bar, perfeito. Fez o bar e Não sei não. Pedido de sustentação oral do habeas corpus número 3, que é o número 0,6150-53, tem como inventante Luiz Cláudio da Silva Reis e outros.
Paciente Francisco Diego Martins. Advogados, Luiz Cláudio da Silva Reis. Doutora Tarcísio de França Souza Reis. Impetrado é o juízo de direito da Vara Única da Comarca de Orcada. Esse processo é da minha relatora. Quem vai fazer a explicação oral é o doutor. A doutora. Doutor Luiz Cláudio da Silva Reis, Fabrani. Ou a doutora Tarcísio de França Souza, né? Todo mundo está chamando? Não estou vendo ele. Ele estava aí. Subiu. Estava subiu. Olá, bom dia. Bom dia, doutor. Desculpe o problemazinho que deu aqui, eu tive de sair. Retornar. Agora está me ouvindo bem, né, Excelência? Sim. Tem doutor Cláudio, doutora Ana Cristina. Vocês pretendem ouvir o relatório ou dispensa? O Ministério Público dispensa. Dispensa o relatório, Excelência. Então, doutor Cláudio, o Luiz Cláudio, o senhor tem 15 minutos para se manifestar. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos, novamente. Quero cumprimentar a desembargadora Edna, relatora desse habeas corpus. Estendo meus cumprimentos ao desembargador Henrique Jorge, ao desembargador Cid Peixoto, do Amaral, representante do Ministério Público, Defensoria Pública e todos os advogados que nos assistem. Excelência, eu serei breve, até porque a maioria dos nossos argumentos, nossas teses, já está na peça, né, inicial. Excelência, trata-se de habeas corpus impetrado em face de Francisco Diego Martins Vieira, acusado foi denunciado pelo artigo 171, 155, 288, pelo juízo da terceiro núcleo de custódia da comarca de Quixadá, terceiro núcleo regional de custódia e das garantias da comarca de Quixadá, para ser mais preciso. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva de Diego, tendo em vista a ausência da demonstração do perigo libertário. E foi indeferido. Por essa razão, foi impetrado o presente habeas corpus. Excelência, o Francisco Diego e sua esposa hoje também encontra-se em prisão domiciliar, né, também concedida por essa colega Câmara, por se tratar de crime também sem violência, sem grave ameaça. A fundamentação, Excelência, foi da garantia da ordem pública. Mas Francisco Diego, ele é primário, tem bons antecedentes. É de conhecimento desse causito que, por si só, não garante a liberdade. Mas esses adjetivos, eles têm que ser analisados também nesse momento.
E, por essa razão, foi impetrado o presente habeas corpus pela ausência de demonstração do perigo libertatis. Veja bem, o Francisco Iego não trabalha mais, não tem como fazer reiteração delitiva, ele não trabalha mais nessa função, foi demitido, não trabalha, é primário, tem bons antecedentes, crime praticado sem violência ou grave ameaça, já entendimento desse colégio tribunal, desse colégio da Câmara, como também os tribunais superiores, que é possível a substituição da prisão preventiva por outras menos gravosas. A exemplo do monitoramento eletrônico capaz de garantir a ordem pública e evitar a interação delitiva. E é dessa forma, Excelência, que se manifesta, requer a substituição da prisão preventiva por aquelas diversas da prisão menos gravosa. Diante do exposto, requer a concessão da ordem para pôr imediatamente em liberdade o paciente que a defesa entende estar ocorrendo um grave constrangimento legal. É como se manifesta, Excelência. Obrigada, doutor Luiz Cláudio. Eu passo, então, a palavra à doutora Ana Cristina para se manifestar nos presentes autos. Obrigada, desembargador. Reiterando aqui os meus cumprimentos nessa corte. O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Francisco Iego Martins Vieira e tem a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva que foi decretada pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ocara, ou então a sua conversão em cautelares menos gravosas, sob o argumento de que o decreto segregatício careceria de fundamentação idônea. Na verdade, a prisão preventiva, Excelência, encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal ante o risco da reiteração delitiva, ao contrário do que alega a defesa, revelando simultaneamente a insuficiência das medidas cautelares diversas. Vejamos. De fato, a descrição dos fatos constante na denúncia, colacionada nas folhas 31 e 34 dos autos, revela que o modus operandi da prática delitiva oferece substrato suficiente à segregação cautelar. Nesse sentido, cabe citar aqui trechos da exordial acusatória que se revelam de particular relevância. Observe. Aproximaram-se das vítimas Antônio Gomes da Silva e Maria Freire da Silva, com o ardil de que intermediariam junto a instituições financeiras a redução dos valores pagos a título de empréstimos consignados. A partir desse estratagema fraudulento, conseguiram acesso às contas bancárias das vítimas, realizaram cadastro de aplicativos bancários em dispositivos sob seu domínio e passaram a operar livremente as movimentações financeiras dessas contas. Assim, valendo-se de dados bancários das vítimas, os denunciados realizaram operações fraudulentas, como contratação de empréstimos consignados não autorizados, transferências via PIX e TED, saques indevidos e vinculação de cartões de crédito. Os extratos bancários anexados aos autos comprovam a prática sistemática dos desvios. Restou comprovado que, em um único dia, em razão dos empréstimos consignados, fraudulentamente contratados, a conta da vítima, Maria Freire da Silva, recebeu 2 TEDs no valor total de R$ 21.465,02, quantia oriunda dos mencionados empréstimos fraudulentos que foram contratados em seu nome e, posteriormente, desviados para contas bancárias de terceiros ligados aos denunciados. Folha 2 dos autos principais. É ainda de se registrar, conforme o teor da denúncia, a conduta criminosa dos denunciados não se deu de forma isolada. Restou apurado que os mesmos integravam
numa associação criminosa com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, com o fim específico de cometer delitos patrimoniais contra idosos. As fraudes praticadas geraram vultosos prejuízos às vítimas, que, em alguns casos, só tomaram conhecimento dos danos sofridos após perceberem descontos indevidos em seus proventos. Como vê, Excelência, a natureza dos supostos delitos, inclusive falando-se aqui pontualmente em relação ao impetrante, é marcada pela ardilosidade, pela capacidade de articulação à distância, que evidencia que medidas como a proibição de contato com as vítimas, ou com o comparecimento periódico em juízo, não seriam capazes de neutralizar o acentuado risco de reiteração delitiva, que faz parte da própria natureza do indivíduo. Vê-se, portanto, que a manutenção da segregação cautelar impõe-se como uma única medida apta a resguardar a ordem pública, acautelando o meio social da patente periculosidade do agente. É por isso, Excelência, diante do exposto, diante desse contexto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento presente habeas corpus pela denegação da ordem. É a nossa manifestação. Vou passar a leitura do meu voto. Em razão do voto já haver sido provisoriamente votado e vai estar disponível logo mais às partes, eu vou pedir permissão aqui aos eminentes pares para ler só minhas razões de decidir. E a ementa. Razões de decidir. A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, destacando o modus operandi sofisticado do agente, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados de forma concreta a periculosidade do agente, o risco de reiteração criminosa e a inadequação de medidas cautelares alternativas. Então, habeas corpus, estelionato, furto qualificado, associação criminosa, falsa identidade, manutenção da prisão preventiva, fundamentação idônea, ordem denegada. Como vota desembargador Henrique? Obrigado, presidente. Conforme já o fiz provisoriamente, que agora torno definitivo, adiro integralmente o voto proferido por Vossa Excelência. Bem lançado voto. Como vota doutor Cid? De igual forma, Excelência, ratifico o voto provisório, acompanhando integralmente a relatoria. Então, por unanimidade, habeas corpus conhecido e denegado. Obrigado, Excelência. Tenha um bom dia. Com esse, nós terminamos os pedidos de preferência em habeas corpus. Vamos para os processos de pauta. E hoje só são meus. Hoje só são. O primeiro processo de preferência, de pauta com preferência e sustentação oral, é o 4.1. Apelação 4731, dígito 51.2013. Ela é da comarca de Santa Quitéria, vara única. É apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, apelado Evandi da Silva Martins. 4731. Sequência de 3 zeros, né? 4731, é isso. R$ 71.
70, 51 anos. Acho que Deus meu. Olha, Cacá, pensa muito ruim. Sim, eu sei. Bom dia, Vossas Excelências. Doutor Miguel. Isso, doutor João Quem Miguel. vai fazer a sustentação oral, doutor João Miguel Sampaio. Então, doutor João Miguel, mas ele foi como o voto foi pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, então eu gostaria de saber se o senhor ainda pretende fazer a sustentação oral. Não, Excelência, não faz, já que já foi pelo desprovimento do recurso, entendo se fizer necessário. Havendo o voto sido acompanhado pelos dois eminentes pares, eu vou passar somente a leitura das razões de decidir. As declarações da vítima em juízo foram imprecisas, limitando-se a relatar de forma genérica o ocorrido e não reconhecendo o acusado como autor do delito. As testemunhas policiais apresentaram versões vagas, marcadas por contradições e ausências de detalhes relevantes. Não houve apreensão de objetos ilícitos com o réu, tampouco identificação segura em juízo. A prova produzida inicialmente revelou-se insuficiente para sustentar o decreto condenatório. Nos termos do artigo 155 do CPP, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, na ausência de corroboração judicial, tais elementos não servem para embasar a condenação, devendo ser aplicada a regra do indúbio pro reo. Então, recurso conhecido e desprovido, mantido a sentença absolutória proferida com base na ausência de prova suficiente de autoria. Por unanimidade. O segundo pedido de sustentação oral é o recurso em sentido estrito, número 0020 482 dígito 67 2019. Ele é da comarca de Morada Nova, vara única. Tem como requerente Andréa Rabelo Lima. Recorrido o Ministério Público. Isso também é da minha relatoria. Quem vai fazer a sustentação oral é o doutor Érico Quaresma Firpe. Está presente? Sim, Excelência. Bem, doutor Érico, doutora Ana Cristina, pretendem ouvir o relatório ou dispensam a ouvida do relatório? Dispensa. No mesmo norte, Excelência. Dispensamos. Então, doutor Érico, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssima advogadora Edna, presidente dessa colenda terceira Câmara Criminal do Decreto da Justiça do Ceará, os meus respeitos, eminente desembargador Cid, eminente desembargador Henrique, pré-clara, procurador de Justiça, senhoras e senhores eventuais, senhoras e senhores advogados. Excelência, na comarca de Morada Nova,
o ora recorrente viu-se denunciado nas iras do artigo 121, incisos 1 e 4 do digesto penal. Percorrida a instrução criminal, houve a pronúncia e nós entendemos que há questões preliminares que devem ser suscitadas conforme alinhados nas razões recursais. Primeira coisa, acontecido o fato, a Polícia Judiciária, na pessoa de uma delegada que perpetrou diversas arbitrariedades, conforme demonstrado no fluir do sumário de culpa, aportou na residência do ora recorrente e também no seu estabelecimento, que ele morava no estabelecimento comercial dele, que era um hotel, lá em Morada Nova, e procedeu, sem qualquer ordem judicial, o arrebatamento de equipamento de gravação. Pois bem, induvidosamente, o procedimento levado a efeito aniquilou o artigo 5º, inciso 11, 53 e 54 da Constituição Federal. No mesmo passo, o artigo 186, 240 e 241, todos do CPP. O que se viu ali foi uma atitude absolutamente arbitrária, voltada para a colheita de prova de forma indevida, sendo que não detém a autoridade policial poderes para tal empreitada. Isso foi rechaçado pela magistrada, um detalhe, nós levantamos essa questão já na resposta à acusação. A autoridade policial não tem poder, exceto em flagrante delito, de prender eventual objeto do crime. Jamais, dentro do procedimento investigatório, da forma como foi feita, aportar em qualquer lugar, apreender veículo, apreender DVD e, a partir dali, iniciar um procedimento investigatório dentro desse contexto. E uma situação grave, excelências, desembargadora Edna, que ficou anotada, e eu tenho certeza que Vossa Excelência percebeu isso. A atitude extremamente nefasta levada a efeito pela autoridade policial, coagindo e constrangendo testemunhas. Eu tenho certeza que Vossas Excelências, desembargador Henrique, no exame dos autos, se ativeram aos depoimentos prestados pelas testemunhas. O pânico, o temor, a imposição de absurda conduta pela autoridade policial no sentido de constranger pessoas humildes daquela localidade, no sentido de tentar edificar a prova em desfavor do ora recorrente. Então, no primeiro contexto, a primeira questão nossa ventilada é a decretação da nulidade de todo e qualquer objeto arrebatado e posteriormente periciado, sem a devida autorização legal. O delegado de polícia, não, já foi o tempo, há muito tempo, que o delegado poderia expedir ordem de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão. Ele mesmo era a ordem de busca e apreensão. Isso não é mais permitido. Há muito tempo, graças a Deus. Isso tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, toda e qualquer apreensão realizada sem a conformidade legal é prova ilícita e deve ser desentranhada dos autos com espectro no artigo 157 do Digesto Processual Penal. De outro norte, Excelência, o devido processo legal também viu-se violado, que é a segunda preliminar que nós alinhamos. Em que aspecto? A cadeia de custódia, o artigo 158A até 158F, não é algo que tem que pegar ou não. Não podemos tratar a legislação dessa forma. Pegou ou não pegou. Há ali um comando legal que está subordinado ao devido processo legal, que assegura o devido processo legal no que se atém à cadeia de custódia. O veículo, tanto quanto o DVD, com o conteúdo deles, e isso ficou sobejamente demonstrado no sumário de culpa, quando da inquisição respectiva e com a prova documental alinhada aos autos, não foi respeitada, simplesmente ignorada. Parece que o artigo 158 do Código de Processo Penal de A é letra morta, lá na comarca de Morada Nova, porque o juízo também não se ateve a isso, não se preocupou em respeitar aquilo que é direito do cidadão.
quer ser submetido a um processo onde o devido processo legal tem que ser observado. Então, o segundo tópico das nossas razões de recurso em sentido estrito. O primeiro está descrito a ilegalidade das buscas sem amparo legal. A busca foi realizada, e não pode nem se falar em estado de flagrância, porque não houve flagrante. Então, isso foi absolutamente inidôneo. Segundo, o resultado dessa inidônea busca foi alvo de ofensa a comando constitucional, qual seja devido processo legal e de legislação ordinária. E no terceiro tópico preliminar, a fundamentação levada a efeito, ou melhor dizendo, a ausência de fundamentação levada a efeito quando da manutenção das qualificadoras. Então, a terceira razão nossa de inconformismo reside na situação de que o juízo de primeiro grau não fundamentou de forma adequada, violando o artigo 93, inciso 9 da Carta Política. E as decisões judiciais devem e têm que ser devidamente fundamentadas. Então, há que se declarar nula a sentença fustigada em razão desse veto. Há de, argumentando tanto, excelências, superadas essas questões, no que se atém à seara meritória, não restou evidenciado em momento algum que o ora recorrente, tanto quanto o Corréu, que é brilhantemente defendido pelo doutor Hernando Ulloa, é perpetrado o ilícito descrito na preliminar. Não houve, no fluir do sumário de culpa, menos ainda na fase inquisitorial, tirando o caudilismo da autoridade policial em indiciá-los, de buscar a prisão, e esta Câmara restaurou-lhes a liberdade, nenhuma prova, ou melhor, vestígio, resquício de evidência que pudesse levar à manutenção da sentença combatida. Um binômio se faz necessário para fins de que tenhamos uma pronúncia. A primeira, materialidade, prova da materialidade. Isso é inconteste no processo, incontestado. Nós temos lá um relatório de necropsia, então a materialidade está ali. Agora, o segundo tópico reside em indícios suficientes de autoria. Bem, as imagens, se consideradas apenas por amor argumento lídimas, elas não autorizam, aquelas arrebatadas no DVD ilegalmente coletado pela autoridade policial no hotel de propriedade da família do ora recorrente, não autorizam o reconhecimento de autoria. Tampouco indício ou vestígio nesse diapasão. No outro norte, o arcabouço probatório edificado com a prova oral também não empresta supedâneo para a manutenção da pronúncia. Então, presente sim materialidade, mas no que se vê relacionado a indícios de autoria, e nós tivemos o zelo, as razões, eu peço até desculpas, foram vazadas em 106 laudas, tratamos de meta em mais ou menos 50 laudas, descrevendo, transcrevendo cada tópico da prova oral que foi colhida, inclusive com destaque ao temor imposto às testemunhas pela autoridade policial, ao constrangimento infligido a pessoas do povo, cidadãos honestos, com uma atitude leviana, que foi alvo, inclusive, de pedido de providência, até pelo próprio Ministério Público, junto à Corregedoria de Polícia do Estado de Ceará. Então, a somatória dessas situações, dando conta de que não houve, por parte do Ministério Público, condições ou capacidade de evidenciar a possibilidade da existência, ou melhor dizendo, não da possibilidade, da existência de indícios suficientes de autoria, o que há que se requerer aqui é que seja reformada a decisão, caso não acolhidas preliminares lançadas no nosso articulado e ora agora ratificadas, para fins de despronunciar o ora recorrente. Excelências, não se pode falar, e o STJ hoje, estou acompanhando o julgamento dele nisso, Vossa Excelência tem se reportado as decisões do STJ, não se pode falar hoje numa excrescência chamada indúbio pro societate.
Isso não existe, isso é uma aberração jurídica, isso não tem amparo legal de qualquer natureza. Não se pode, dúbio em qualquer dúvida, é pró réu, jamais pró sociedade. Não se pode submeter um ser humano a um julgamento popular com dúvida. Isso não tem assento e, graças ao bom Deus, tanto o STJ quanto o STF, rotineiramente, têm defenestrado essa perspectiva. Com essas considerações, Excelência, pedindo escusas por qualquer lapso desse neófito advogado, e fazendo saudações aos advogados e advogadas que nos assistem, e também agradecendo a atenção do Serviço da Justiça, nós encerramos e pedimos, primeiro, o acolhimento das preliminares deduzidas no nosso articulado das razões recursais, de outro norte, seja cassada a pronúncia para fins de que opere-se efetivamente a despronúncia. Fizemos também aqui, ao final, um pedido de decoro das qualificadoras que elas não têm assento no arcabouço probatório edificado. Então, com tais considerações, encerramos a nossa manifestação e agradeço penhoradamente a atenção dispensada. Então, obrigada, doutor Érico. Eu passo a palavra à doutora Ana Cristina para a sua manifestação. Obrigada, doutora Érico. Reiterando aqui nossos cumprimentos a essa colenda Câmara, passamos as nossas considerações ministeriais. Excelentíssimos senhores desembargadores, temos aqui um pedido de recurso em sentido estrito, interposto por André Rabeiro Lima, aqui representado pelo seu advogado, contra a decisão que o pronunciou pela prática do homicídio qualificado consumado e tentado contra as vítimas Braz Antônio e José Gonçalves. A princípio, diga-se que a defesa de André Rabeiro ele levanta preliminares de nulidade da busca e apreensão e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a despronúncia e o afastamento das qualificadoras. Contudo, excelências, nenhuma dessas alegações se sustentam diante do conjunto probatório robusto e da legalidade do procedimento adotado, conforme analisamos no processo anexo. No que concerne às preliminares em favor de André Rabeiro, tem-se que a busca e apreensão foi lícita, consentida e realizada dentro dos limites legais. Ao contrário do que aduz a defesa, a autoridade policial agiu dentro da sua competência. Como se sabe, o Código de Processo Penal, em seu artigo 6º, incisos 2 e 3, estabelece que, ao tomar conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deve apreender objetos e colher provas relevantes para esclarecer o crime. Por sua vez, a Lei 12.850, de 2013, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, reforça essa prerrogativa que permite ao delegado requisitar perícias, documentos e dados para a investigação criminal. Observe ainda que o poder requisitório do delegado não está submetido à cláusula de reserva de jurisdição quando se trata da obtenção de informações e documentos que são pertinentes à investigação, provas necessárias para a elucidação dos fatos. Assim, a solicitação das imagens e informações do veículo foi uma medida legítima e necessária para garantir a efetividade da apuração dos fatos. Ademais, a presença do réu no local e a sua anuência à entrada dos policiais, conforme constam dos depoimentos testemunhais, demonstram a inexistência de coação ou constrangimento na busca efetuada. Quanto à eventual quebra da cadeia de custódia, não há qualquer demonstração objetiva de violação ou prejuízo concreto. A defesa, na verdade, se limita a alegações genéricas,
sem apontar qualquer irregularidade específica na manipulação dos vestígios. Já a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 413 do CPP. Como bem estabelece o artigo 406 do CPP, nessa fase, o juiz deve apenas verificar a existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no mérito da causa. Competência esta, senhores, exclusiva do Tribunal do Júri. Verifique-se, assim, que foi exatamente isso que restou analisado pelo juiz de primeiro grau. A materialidade está comprovada por laudos periciais e exames do corpo de delito. Os indícios de autoria são claros e consistentes, extraídos das imagens das câmeras de segurança do Hotel Mariana, dos depoimentos testemunhais que confirmam as ameaças anteriores feitas por André às vítimas, pelo laudo residuográfico que detectou chumbo no interior do veículo utilizado no crime. E em relação às qualificadoras, a jurisprudência do STJ é clara. Havendo indícios mínimos da sua ocorrência, a análise das qualificadoras compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. A exclusão só é cabível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. Inclusive, a súmula 3 deste tribunal reforça esse entendimento. Vou citar aqui. As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio indúbio pro sociedade. Portanto, não cabe ao juiz de piso afastar as qualificadoras nesta fase, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. Nesse contexto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, para que os réus sejam julgados pelo Tribunal Popular do Júri, como determina a Constituição Federal. É o que se requer. Agradecido, excelência. Bem, muito bem. Havendo o voto sido votado provisoriamente e logo mais será disponibilizada às partes, eu vou ler somente a minha razão de decidir. A sentença de pronúncia foi proferida com respaldo na presença de prova de materialidade do delito, evidenciada por laudo pericial que constatou lesões na vítima, compatíveis com agressões por instrumento contundente e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório. A alegação defensiva de ausência de prova inequívoca não merece prosperar, uma vez que, nesta fase processual, exige-se apenas o juízo de admissibilidade da acusação e não certeza quanto à autoria delitiva. No tocante às qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que tais circunstâncias encontram amparo nos elementos probatórios constantes nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, de modo que a sua apreciação deve ser oportunamente realizada pelo Tribunal do Júri. Aplica-se, portanto, o princípio do indúbio pro sociedade, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. É admissível a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a supressão de qualificadoras não manifestadamente improcedentes, cuja análise compete ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e desprovido é como voto. Desembargador Henrique, como vota?
Obrigado, presidente. Eu já acompanhei o bem lançado voto de Vossa Excelência a respeito do tema. Adiro integralmente, fazendo apenas uma observação em relação ao princípio do indúbio pro societate. É um entendimento que desde 2023 que o STJ tem afastado, notadamente a sexta turma, o ministro, em relatoria do ministro Rogério Schietti, e eu também tenho mantido esse posicionamento de abolir totalmente dos meus julgados, que eu já utilizei bastante, digo isso. Mas a partir dessas manifestações do STJ, no sentido de afastar o indúbio pro societate, eu tenho abolido das minhas decisões. Mas eu acompanho integralmente Vossa Excelência, fazendo apenas essa observação em relação ao princípio do indúbio pro societate. É como voto. Ok. Doutor Cid, como vota? Desembargadora Edna, eu ratifico o voto provisório, acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. E sobre o que o desembargador Henrique apontou, eu acho que eu entendi. Desculpem, hoje eu estou com a gargantinha, pegou. Mas eu acho, inclusive, Vossa Excelência tem toda a razão em falar do princípio do indúbio pro societate, mas eu entendo quando a desembargadora Edna, que meu vídeo de pensamento, quando a desembargadora Edna bem colocou no voto, ela sim o faz em sede de pronúncia, de recurso de distrito. Ela sim o faz não em sede condenatória. Eu acho que ele se aplicaria muito bem se o fosse em sede condenatória, em sede de princípio condenatório. Creio que a desembargadora Edna, quando votou e usou o termo indúbio pro societate, aí eu diria que ele poderia ser mantido dessa forma, não devolvendo para a sociedade a condenação, mas devolvendo para a sociedade a capacidade e o direito pleno do julgamento pelo tribunal do júri. Então, eu creio que as palavras, Vossa Excelência, foram: devolvam-se ao júri e à sociedade o direito de julgá-los. Não foi de condená-los. Diria só esse aspecto. Então, é só esse da compreensão. Acompanho integralmente. Eu sempre uso nas minhas decisões de recurso de sítio distrito essa expressão. Primeiro, que eu acho até bonito dizer isso, esse indúbio pro societate. E segundo, porque até eu ir para a corregedoria, era usado constantemente nesse tipo de recurso. Não havia nenhuma divergência de ninguém, nem de tribunal, nem de juiz, nem nada. Então, como foi de 23 para cá, como ele disse, foi de 23 para cá, eu ainda não me acostumei com essa exclusão desse princípio. Eu usei, passei 18 anos no júri, eu confesso, eu usei demais. Pois é. Usei de 2023 com esse entendimento e quando eu cheguei aqui também, mas a partir de 2023, quando o STJ passou a abolir totalmente, aí eu comecei a refletir também a abolir. Mas eu acompanho integralmente. Mas Vossa Excelência entendeu meu raciocínio, do processo do júri, por exemplo. A pronúncia. Afastou já, iniciando pelo Rogério Schietti na sexta. Então, por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Boa tarde, excelência. Bom dia, excelência. Muito obrigado. Até a próxima. Felicidade. Bom trabalho. Prosseguindo, a próxima sustentação oral é a do processo número 4.15. É uma grave execução penal de número 40381, dígito 92,
2025. É da segunda vara de execução penal da comarca de Fortaleza, tem como agravante Carlos Alberto Cunha de Oliveira. Agravado o Ministério Público e o advogado é o doutor Sandro Manuel Cunha Macedo. Obrigado, Excelência. Esse processo também é da minha relatoria. 381, dígito 92. A sequência de 4 zeros. 381, dígito 92. Sim, 92. Também para achar, também eu não vou muito longe, não. Doutor Sandro Manuel. Isso, doutora, presente. O senhor tem 15 minutos. O senhor tem interesse em ouvir o relatório? Não, Excelência. Doutora Ana Cristina? Dispensa. Então, doutor Sandro, o senhor tem 15 minutos para se manifestar. Obrigado, Excelência. Inicialmente, quero saudar Vossa Excelência, doutora desembargadora relatora, Maria Edna, os demais desembargadores, doutor desembargador Henrique Holanda, desembargador Cid, a nobre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuário da Justiça. Excelência, serei bem breve, porque é um caso assim bem tranquilo. Eu sou advogado aqui em Belém do Pará, primeira vez que estou sustentando nesse tribunal, desde já agradeço. Trata-se de um pedido de agravo de execução, onde meu cliente, Carlos Alberto Cunha de Oliveira, pleiteou o benefício do livramento condicional, por ter cumprido o tempo necessário das condenações que obteve e preencheu requisitos legais, como de bom comportamento e possibilidade de reinserção social. Excelência, o pedido, esse meu cliente, ele foi preso no Ceará no dia 25 de maio de 2022. E desde então ele se encontra preso na unidade penitenciária daí do Ceará. Quando ele estava voltando, porque ele foi residir para aí, ele foi preso numa barreira da Polícia Federal, usando um documento de uma outra pessoa. E, nesse processo, o juiz relaxou a prisão, ele só não saiu por conta do mandado de prisão, por ser foragido do Pará desde 21 de 10 de 2018. Ocorre, Excelência, que ele passou 3 anos aí, com bom comportamento, trabalhando, estudando, foi aprovado no Enseja e adquiriu tempo para requerer o livramento, ingressei com pedido. O Ministério Público se manifestou contrário por conta de faltas graves no Pará, na época que estava preso no Pará. No mesmo sentido, a douta magistrada também indeferiu, alegando isso. O meu pedido, diante disso, o meu pedido tem duas teses. Uma é essa, que ele preencheu requisitos, tem bom comportamento, durante 3 anos que esteve aí, está aí, inclusive, nunca praticou nenhuma falta. E preenchendo tanto o requisito objetivo como subjetivo, no meu entendimento, juntei, inclusive, o entendimento do STJ, referente ao pacote anticrime, que é onde fala que para comutação e induto requer 12 meses de bom comportamento. Ele entendia também que para livramento seria os 12 meses. Esse mesmo entendimento é adotado aqui no Tribunal do Pará. Eu juntei vários julgados aí nesse mesmo sentido, de que situações semelhantes, tá, o tribunal tem concedido a ordem para dar o benefício da condicional para presos que estejam nessa situação,
que não praticaram falta grave durante os últimos 12 meses, têm bom comportamento, trabalho na casa penal. E, nesse sentido, mesmo assim, a douta magistrada indeferiu, alegando que ele tem que ter bom comportamento durante toda a execução da pena. Tá? Até então, Excelência, tem decisões nesse sentido também, tem decisões favoráveis, decisões contrárias. Mas a outra questão também que eu estou abordando no meu pedido se chama a prescrição da falta grave. Por quê? Como é que a pessoa pode ser punida, perder um benefício, se não foi apurada a falta grave? O meu cliente foi preso aí, recapturado, 25 de maio de 2022. Então, 25 de maio de 2025, tem mais de 3 anos que não houve instauração de PAD, não houve apuração da falta grave pelo juízo. Então, como é que ele pode ser punido por uma falta grave prescrita? Nesse sentido, Excelência, eu coloquei um entendimento, precedente qualificado do STJ, que fala da forma assim: direito penal, agravo e recurso especial, execução penal, falta disciplinar, prescrição, analogia do artigo 109, 3 anos, absolvição pelo Conselho Disciplinar como falta grave pelo juízo de execuções penais. Possibilidade. Foi julgado pela ministra Daniela Teixeira, no dia 18 de fevereiro de 2025, tá? Num ARESP 2467932. Então, Excelência, eu apenas estou discutindo agora com Vossas Excelências, eu acredito no bom senso, no espírito de humanidade, de que essa turma estudiosa, que como é que eu vou impedir uma pessoa que está demonstrando, está reinserido ao convívio social, reprovado no INSEJA, trabalha, estuda no cárcere, tem família constituída, anexei documentos aí, tá? Já cumpriu mais de 13 anos da pena. Quer dizer, dessa forma aí, a pessoa fica presa, faltando para ele cumprir agora 7 anos, daqui a pouco ele cumpre toda a pena, tendo um direito, né, conforme entendimentos juntados aos autos, e outra, Excelência. A pessoa não pode ser punida sem o devido processo legal. Quer dizer, não houve PAD, não foi aberto instauração de PAD. Como é que ele pode já ter atribuído para ele essa falta grave se nem apurado foi? Inclusive, colacionei algumas decisões aí de tribunais superiores nesse mesmo sentido, tá? E eu acredito, eu espero, Excelência, eu espero que Vossas Excelências, desembargador Cid Peixoto, desembargador Henrique Holanda, desembargadora relatora, desembargadora Maria Edna, tá? O espírito de humanidade. Ele tem 2 filhas autistas que precisam dele, tá? Não tem outra prisão em outro processo, não praticou novo crime. Então, eu dessa forma, em situações até bem semelhantes, foi concedido pelo STJ. E aqui no Pará também, de onde ele de onde as condenações são do Pará, e tem situações também semelhantes. E nesse espírito aí do princípio da isonomia, da legalidade, é que eu venho aqui pedir para Vossas Excelências, rogar que analise com carinho, com humanidade, esse pleito, para que ele possa retornar à sua família, cuidar da sua família, e de forma digna, já que não pode ser punido, Excelência. Não tem como a pessoa ser punida se aberto um PAD. 3 anos se passaram, então hoje tem 3 anos e 2 meses, e nada foi apurado contra ele. Então, nesse sentido, eu reitero o pleito para que seja concedida a ordem, provido o recurso de agravo, para que ele possa gozar do benefício da liberdade condicional. Nesse sentido, Excelência, é que eu agradeço a oportunidade e, desde já, muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigada, doutor Sandro. Eminentes pares, eu vou suspender esse julgamento por pouco, por uns minutos, porque eu preciso regularizar aqui o meu remédio da pressão.
Excelência, prefeito. Menos de 5 minutos.
E retornando aqui, eu agradeço a deferência de vocês pela suspensão, doutor Sandro, ele saiu. Obrigada e desculpe a interrupção. Que excelência. Então a palavra está com a doutora Ana Cristina para se manifestar nos autos. Continuar. O número do processo é o 381-52. Tornando, reitero aqui meus cumprimentos a essa colenda corte. Agradeço a desembargadora Edna, desembargadores Henrique, desembargador Sidney, excelentíssimo advogado, doutor Sandro. Estamos aqui diante de um agravo de execução penal interposto por Carlos Alberto Cunha de Oliveira, que busca a concessão do livramento condicional. No entanto, a nossa fé, a decisão do juízo da segunda vara da execução penal de Fortaleza, que indeferiu o pedido, verifica-se absolutamente acertada e merece ser mantida. Isso porque não se pode ignorar os fatos concretos que constam nos autos. Embora o requisito objetivo de tempo tenha sido cumprido, o requisito subjetivo, que concerne ao bom comportamento durante a execução da pena, não foi atendido. Assim, embora o agravante tenha cumprido o requisito temporal, não há como ignorar a ausência do requisito subjetivo essencial, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena, conforme exige o artigo 83, inciso 3, item A do Código Penal. Observem, doutos julgadores, que, quando já se encontrava em regime aberto, o agravante reincidiu na prática criminosa, o que resultou numa nova condenação. Além disso, há registro de fuga, o que evidencia de forma inequívoca o descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução. Esses elementos não são meramente formais. Eles revelam que o apenado não assimilou os propósitos da execução penal, que são, ao mesmo tempo, retributivos e ressocializadores. Na verdade, conceder o benefício, nessas circunstâncias, seria premiar a conduta desviante e comprometer a credibilidade do sistema penal. Diante disso, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do agravo, mas pelo seu desprovimento em respeito à legalidade, à ordem pública e à efetividade da execução penal. É a nossa manifestação. Obrigada, doutora Ana Cristina. Então, vou passar a leitura das minhas razões de decidir em virtude do voto. O voto estará disponibilizado tão logo termine aqui a sessão, caso seja votado. Minhas razões de decidir. O apenado, embora tenha cumprido mais de um terço da pena, foi condenado por novo crime no curso da execução e empreendeu fuga do sistema prisional, sendo recapturado anos depois. Tais condutas comprometem a avaliação do requisito subjetivo, conforme entendimento consolidado no STJ no tema repetitivo 1161, que exige a análise do histórico prisional global. Ainda que o comportamento atual seja satisfatório, os antecedentes na execução indicam ausência de aptidão para o retorno à sociedade. Negado o provimento ao agravo em execução.
o cometimento de novo crime durante a execução penal e a fuga de estabelecimento prisional, mesmo que seguidos de posterior comportamento satisfatório, comprometem o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. É como voto. Desembargador Henrique, como vota? Conforme já o fiz provisoriamente, que agora eu torno definitivo, adiro integralmente o voto proferido por Vossa Excelência. Como vota o doutor Cid Neto? Irretocável voto de Vossa Excelência. Ratifico totalmente o voto provisório, acompanhando a relatoria. Então, por unanimidade, negado o provimento ao agravo em execução. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. O último processo de preferência com sustentação oral é o agravo em execução penal de número 844-98, dígito 21.2024, é da terceira vara de execução penal da comarca de Fortaleza. O agravante é Leonardo Saraiva da Cunha. Advogado Gleidson Gomes Silva. O agravado é o Ministério Público do Estado do Ceará. Esse processo também é da minha relatoria. Doutor Gleidson está presente. Aqui, César. O doutor Francisco Freires Barros. Doutor Gleidson? Sim. É Geidson. Desculpe, doutor. Doutor Geidson. É Geidson. Gleidson. É Geidson. Tá faltando ela. O eu tá aqui no papel, viu? Doutor Gleidson, doutora Ana Cristina, os senhores pretendem ouvir o relatório ou dispenso a ouvida? Dispensa. Então, doutor Gleidson, o senhor está com a palavra por 15 minutos. Ok, César. Meus cumprimentos à desembargadora relatora Maria Edna Martins, ao desembargador Henrique Jorge Holanda, ao desembargador Cid Peixoto do Amaral Neto, bem como meus cumprimentos à senhora procuradora Ana Cristina, Defensoria Pública, bem como os amigos advogados. Excelência, existem 2 pontos a ser debatidos nesse agravo. E o primeiro se refere se a cada condenação deve ser distribuída a guia provisória para uma vara de execução distinta. E o segundo ponto seria se é permitido a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. Se não, vejamos. O agravante, ele foi condenado provisoriamente a pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias, no regime inicialmente fechado, sendo mantido a prisão domiciliar no processo 0035-293-C4/2021. O agravante, ele recorreu da sentença, estando recurso nesse tribunal, na 4ª Câmara Criminal, aguardando o julgamento, bem como foi expedido a guia de recolhimento provisório para a terceira vara de execução penal. Ocorre, Excelência, que o agravante já tinha uma carta de execução penal em seu desfavor, e foi distribuída uma nova carta para uma vara de execução penal distinta, o qual foi surpreendido pela decisão da terceira vara criminal, terceira vara de execução penal, no qual revogou a prisão domiciliar do apenado e determinou sua prisão preventiva. O artigo 320 do Código de Normas Judiciais desse tribunal determina que para cada pessoa será formado um único processo de execução. De imediato, a defesa do requerente apresentou agravo contra a decisão, sendo em seguida o MP apresentou o parecer. O MP que se encontra vinculado à vara da terceira vara de execução penal e disse
abre aspas, desta feita, com máxima venha, este juízo é incompetente para conhecer e decidir o incidente da execução, razão pela qual essa agente ministerial vem requerer o chamamento do feito à ordem, para que a carta de guia seja remetida à distribuição e finalmente juntada à execução, a primeira execução, 835.99/23.2024. Posto que nem mesmo esta signatária tem atribuição para atuar no feito. Isso foi o parecer do Ministério Público vinculado à vara da terceira vara de execução penal. É de registrar que o juízo era incompetente para tomar essa decisão, Excelência. Sabemos que a decisão foi arbitrária e que não é possível iniciar o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, da sentença condenatória. Além do mais, o juiz da execução deve executar a pena provisória de forma como imposta na sentença condenatória, vez que o juízo ACOR se manifestou na sentença condenatória sobre a decretação ou não da prisão preventiva e entendeu em manter a prisão domiciliar do acusado. No entanto, o próprio STF evoluiu em seu entendimento, por ocasião do julgamento da ação declaratória, funcionalidade 43, 44, 54, em 2019, os quais foram julgados procedente para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, segundo o qual ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada à autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação do processo, em virtude da prisão temporária ou prisão preventiva. Então, o novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de funcionalidade, no qual possui efeito vinculante e eficaz para todos, nos termos do artigo 102, parágrafo 2 da Constituição, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado, ou seja, quando esgotado todos os recursos cabíveis. Verifica-se, portanto, que a decisão está em desarmonia com o recente entendimento pacificado no STF, uma vez que não houve imposição de prisão preventiva ou hora agravante no curso do processo. Foi mantida na sentença o direito de recorrer em prisão domiciliar. E, mesmo assim, esse juízo da terceira vara de execução penal determinou, sem qualquer fundamentação e antes do julgamento por recurso de apelação, a revogação da prisão domiciliar e a expedição do mandato de prisão para o início do cumprimento da pena. Cabe assinalar que o aludito provimento jurisdicional não decretou a prisão preventiva do requerente, mas determinou a adoção de providência mais para viabilizar o início da execução provisória, embora não tenha havido trânsito em julgado. Está mais que comprovado a ilegalidade da decisão que revogou a prisão domiciliar do requerente e determinou a prisão preventiva para o imediato cumprimento da pena. Portanto, não transitar em julgado a condenação imposta agravante, já que pendente, nessa ocasião, do julgamento do recurso de apelação. A progressão do regime prisional, ou aplicação imediata do regime menos severo, é admitida antes do trânsito em julgado, só isso. Diante de todo o exposto, requer que seja conhecido e provido recurso de agravo interposto para reformar a decisão, a fim de anular ou revogar a prisão preventiva, sendo permitida e garantida o agravante, aguardar o trânsito em julgado e prisão domiciliar. Obrigado, senhores. Pronto? Pronto. Obrigada, doutor Gleidson. Então, com a palavra, a doutora Ana Cristina, para se manifestar. Agradecida, doutor Gleidson, reiterando nossos cumprimentos a essa colega da Câmara. Excelentíssimos desembargadores, tratam-se aqui, os presentes autos, de um agravo de execução penal interposto por Leonardo Saraiva da Cunha,
contra a decisão do juízo da terceira vara de execução penal da comarca de Fortaleza. O processo de execução de pena em trâmite naquele juízo refere-se à condenação imposta ao apenado nos autos de número 0035-293-54 de 2021, na qual também foi mantida a medida cautelar da prisão domiciliar. O agravante alega, em síntese, que houve arbitrariedade na revogação da segregação domiciliar pelo juiz da execução, devendo esta ser restabelecida. Cabe salientar, antes de adentrar no mérito do recurso, que, em sede de contrarrazões, o órgão ministerial atuante junto ao juízo na origem suscitou a incompetência da terceira vara da execução para apreciação do feito em decorrência de equívoco na distribuição dos autos. Ocorre, excelências, que o juízo não abordou a temática, a qual também não foi requerida previamente pelo órgão ministerial nos autos originários. Dessa forma, tal pretensão foi dirigida à análise do segundo grau, sem prévia manifestação do juízo, a qual, sendo caso de supressão de instância, a se revelar como óbice para seu conhecimento e apreciação. Em retomada ao cerne da resignação defensiva, verifica-se que, depois da referida condenação, foi acostado aos autos do processo de execução informações do processo criminal instaurado em face do agravante, o que motivou a decisão do juízo de execução pela revogação da medida de prisão domiciliar. Passando assim a análise do pedido de manutenção da prisão domiciliar do apenado, em cujas razões de resignação concentram-se sobre decisão que revogou essa prisão, determinou sua prisão preventiva para o imediato cumprimento da pena, enquanto não transitada e julgada, a condenação imposta ao agravante, já que é pendente nessa ocasião o julgamento do recurso de apelação. A decisão que motivou a interposição do presente agravo foi proferida sob os seguintes fundamentos. O artigo 146 da LEP assim disciplinou. Artigo 146. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Parágrafo 1. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o MP e a defesa, inciso 6, a revogação da prisão domiciliar. Saliento que foi acostado aos autos informações do novo processo criminal após a concessão da prisão domiciliar. Tal comportamento revela com precisão que o apenado não teve senso de responsabilidade e disciplina para permanecer com o benefício deferido, motivo pelo qual merece ser recolhido cautelarmente em unidade prisional adequada ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime mais gravoso. Portanto, por sua desídia, frustra os fins de execução da pena, conforme enuncia o artigo 1º da lei. Cumpre registrar que, ao cometer falta grave, o apenado tem por prejudicado qualquer benefício ao que faria jus, não merecendo pedido sequer avaliação de mérito. Como consequência, temos o seguinte: item A, não merecerá o benefício de progressão, se for o caso. Item B, contar-se ao novo período de data de cometimento da falta. Item C, lembrar que esse novo período incide sobre o remanescente da pena e não sobre o total. Por esse fundamento, revogo a prisão domiciliar em conformidade com o disposto no artigo 146C, parágrafo 1, inciso 6 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, com o recuperando devendo ser conduzido para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena no regime fechado. Infere-se do sistema seu que a execução penal se iniciou em 19 de agosto de 2024, provisoriamente, em razão da condenação na ação penal 00-35-293-54 de 2021. No caso, portanto, depois do início da execução da pena provisória pela referida condenação.
foi acostada aos autos informações de processo criminal após a concessão da prisão domiciliar, o que motivou a decisão do juízo da execução pela referida revogação da prisão domiciliar. O artigo 146-C da LEP estabelece diferentes sanções para violações das condições impostas ao monitoramento eletrônico. Cabe ao juiz, conforme o caso concreto, e dentro da sua discricionariedade regrada, aplicar a sanção mais adequada. Assim, excelências, ressalto que, em consonância com o entendimento do STJ, é possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização da audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Em acréscimo, a súmula 526 do Colendo STJ estabelece que reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde de trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Por fim, cumpre destacar ainda que não existisse trânsito em julgado desta última condenação ao apenado, este Tribunal de Justiça alencarino já decidiu ser permitida a execução provisória da pena e o seu somatório, a fim de que se possa verificar eventuais benefícios a que o apenado pudesse fazer jus no âmbito da execução penal. Pelo exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento parcial e pelo improvimento do presente agravo. É a nossa manifestação. Obrigada, doutora Ana Cristina. Eu vou passar a ler as minhas razões de decidir. A preliminar de incompetência foi suscitada diretamente perante este órgão, sem prévia apreciação pelo juízo de execução, configurando supressão de instância e afronta ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não foi conhecida. Quanto ao mérito, a revogação da prisão domiciliar está devidamente fundamentada no artigo 118, inciso 1 da LEP, e artigo 146, letra C, parágrafo único, inciso 6º, diante da prática de novo crime doloso, o que autoriza a regressão cautelar de regime, conforme entendimento consolidado no STJ pela súmula 526. A execução penal admite medidas cautelares autônomas e provisórias, independentemente de trânsito em julgado da nova infração. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvida. É assim como voto. Desembargador Henrique Jorge, como vota? Tiro integralmente o voto de Vossa Excelência, como já o fiz provisoriamente agora, de forma definitiva. Doutor Cid Neto? Acompanho a relatoria. Então, por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvida. Esse foi o nosso último processo de sustentação oral. Já terminou. Nós temos aqui só 2 destaques, que uma é o adiamento da apelação 4017, dígito 86.2019, que é a apelante Carliane Fátima Pereira Martins, apelado do Ministério Público do Estado do Ceará. Essa é da minha relatoria, então eu estou adiando essa apelação. Também tinha pendente de julgamento um recurso em sentido estrito, que era o número 020-56-16, dígito 21, que é da Vara Única da Comarca de Araripe, recorrente ao Ministério Público, recorrida Maria Petronília da Silva, também na minha relatoria,
O resultado é recurso conhecido e improvido. Vê por que foi que houve com ele. Só para o 16, 21. Falta o doutor Cid Peixoto. Qual foi? Ele não teve acesso a esse ponto. Não teve? Só, você acha? Qual voto? São as razões que não teve acesso. Não teve? Mas ele está tendo agora? Repita o número, por favor, Wanda. Hã? Não, porque estava a desbandou André. Sim. Aí a secretaria. Exatamente. Tava... Porque justamente era que ela estava bastante. O que é que faz agora? Se eu for ler as minhas razões desse dia, se o senhor concorda, sim. se eu concordar com ela. Com toda certeza. Constatou-se da análise. Constatou-se da análise dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que os policiais do Comando de Polícia de Rondas e de Ações Intensivas e Ostensivas receberam informações anônimas dando conta de que a denunciada transportaria substância entorpecente da cidade de Salitre para a cidade de Araripe, em um veículo Gol de cor vermelha, placas PEW 4191. Em razão disso, os agentes empreenderam diligências com o intuito de localizar o referido automóvel, que acabou sendo abordado às margens da rodovia CE 292. Contudo, não há nos autos registro de qualquer providência prévia no sentido de confirmar que a denúncia anônima, embora minimamente especificada, efetivamente se traduzisse em fundadas razões objetivas a justificar a realização de busca pessoal e veicular. Ademais, impede asseverar que o fato de o indivíduo, já conhecido pela equipe policial, em decorrência da prática de condutas ilícitas anteriores, por si só, não constitui circunstância apta a revestir o caso concreto de fundada suspeita, impondo-se à autoridade policial que, recebida a denúncia, diligenciasse no sentido de reunir minimamente indícios de nova delinquência, aptos a justificar a abordagem nos termos do que ora se analisa, posto que esta deve ser baseada em elementos objetivos e verificáveis, e não em suposições ou conjecturas, sob pena de violação aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República, e no artigo 157 do CPP, configurando ilicitude da prova e determinando a nulidade dos atos subsequentes nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Meu voto é recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a denúncia. Excelência, eu acompanho integralmente, inclusive fazendo alusão que na sessão passada nós tratamos de um tema semelhante, inclusive justamente que é uma extensão do tema 280, né? Justamente sobre a mesma temática. Inclusive, eu acompanho integralmente o voto da relatoria. Antes de eu proclamar o resultado, eu vou dizer só o nome das partes, porque eu não me lembro de ter dito, viu? O processo 020-56-16, número dígito 21, 2023, é um recurso em sentido estrito
recorrente ao Ministério Público Estadual, recorridos Alexandro da Silva Alencar e Maria Petronília da Silva. Por unanimidade, recurso em sentido estrito, conhecido, porém improvido, nos termos do voto da relatora. Pronto. Não temos mais nada. Alguém quer dizer alguma coisa? Só parabenizar a Vossa Excelência pela condução e trabalho. Que hoje não teve problema, né? Meninas, palavras aí. Todo mundo foi para cá. Parabéns. Bem, então, eu agradeço os votos e declaro encerrada a sessão.